Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui para falar de mais um assunto muito importante, importantíssimo para o reino de Deus. Assunto este que tem sido mal interpretado por algumas igrejas e às vezes até tem oprimido alguns membros de igreja. Através dessa doutrina, algumas igrejas, alguns líderes espirituais têm manipulado, as suas ovelhas, têm feito com que essas ovelhas façam a sua vontade e não a vontade de Deus. Então, para isso, nós vamos entender um pouquinho mais a respeito desse assunto importante, que é a santificação. O que é santificação? Olha, primeiro para a gente entender, não sei se você lembra, você que aí já tem alguns anos aí de caminhada, daquela musiquinha que fala assim: santifica-me, santifica-me, Senhor, sem santificação ninguém verá-te. Audacélia, essa música é da Audacélia. Fique com essa música aí na sua cabeça. Você que já conhece, você sabe como que é a música, mas fica com esse trechinho aí: santifica-me, santifica-me, Senhor. E até o final desse estudo aqui, eu gostaria que você tirasse uma conclusão comigo, para ver se o que eu estou falando tem algum sentido ou se não tem sentido nenhum. Se não tiver sentido nenhum, tudo bem, meu irmão, não tem problema, tá bom? Vamos lá. Santificação. O que significa santificar-se? Santificar significa separar-se, separar para algo, consagrar-se. Santificação significa consagração, o momento da sua purificação. Purificação. Olha que interessante o que diz essa palavra, quais são os conceitos para essa palavra. E para a gente poder falar de santificação, a gente tem que saber de onde que é essa fonte de santidade. De onde vem essa santificação? De onde que nós recebemos? De onde que vem essa santidade? Quem é que nos santifica? Olha, a Bíblia já nos deixa bem claro a respeito disso, que Deus, ele é pleno em santidade. Deus, ele é pleno. Olha o que a Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 15, no versículo 11. Quem entre os deuses é semelhante a ti, ó Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Quem é esse? Quem é igual ao Senhor? Quem é semelhante a ti, ó Senhor? Majestoso em santidade. Olha o que diz mais. Vamos ver, porque nós estamos aqui querendo saber e descobrir de onde que vem essa santidade. 1 Samuel 2:2. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Ana está dizendo que não há nenhum outro, ninguém santo como o Senhor. Vamos mais, Salmo 99, versículo 9. Exaltem o Senhor nosso Deus, prostem-se voltados para o seu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Olha o que diz lá em Isaías 6:3. E proclamavam uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Vamos lá, mais um, Apocalipse capítulo 4, no versículo 8. Cada um deles, estava falando dos seres viventes, cada um deles tinham 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e o que há de vir. Olha, nós estamos aqui falando de um Deus que é santo. E só Ele mesmo, só Ele, e por causa da sua santidade, nós temos a capacidade de sermos santos. Tudo o que é associado a esse Deus santo também é santificado, ou também é santo. Tudo que se une a esse Deus que é pleno em sua santidade, ele também é santificado, ou se torna santo. Moisés, por exemplo, quando ele chega naquela terra, quando a sarça estava ardendo em chamas,
Moisés, quando está chegando naquele lugar, qual que é a palavra que ele recebe? Moisés, tira as sandálias, porque esse lugar que você está pisando é santo. Ou seja, aquele lugar estava associado a Deus, porque Deus estava se manifestando ali naquele lugar através de uma sarça que ardia em chamas ou que estava fumegante em chamas, porém não se consumia. Santa Assembleia na Páscoa. A Santa Assembleia na Páscoa também é associado a Deus. Por quê? Porque é santa. Porque está associada a Deus, ela também é santa. No Monte Sinai, na nação, e a nação se torna santa. Lá no Monte Sinai, quando Moisés ele sobe o Monte Sinai, a nação ela se torna santa. Vamos ver mais. O tabernáculo e os utensílios eram santos. Havia, como nós já sabemos, haviam aquelas repartições do tabernáculo. Ali havia um santo lugar e havia também o Santo dos Santos, onde ali se encontrava a presença de Deus. Então nós sabemos que aquele lugar ali havia o santo lugar e havia o Santo dos Santos. Para entrar no Santo dos Santos, nós já sabemos como que isso funciona. Para entrar lá no Santo dos Santos, tinha que ser o sumo sacerdote. E aquele lugar estava associado à presença de Deus, que é santo. Tanto que se ele entrasse e se ele não estivesse purificado dos seus pecados, ali ele era fulminado na mesma hora. Ali a presença do Senhor se manifestava naquele lugar como uma fumaça, como uma nuvem de glória, se manifestava ali naquele lugar. Então aquele lugar é conhecido, o santo lugar e o santo dos santos, porque estavam associados ao Senhor. Os primogênitos, tanto dos animais quanto dos filhos, eram consagrados ao Senhor. Eles eram separados ao Senhor, eram santificados ao Senhor. Por ordenança do Senhor, os primogênitos eram santos. Vamos lá, o que mais? Havia também comida santa. Havia aquela comida que era pura, havia aquela comida que era impura. Aquela que era consagrada a Deus e aquela que não era consagrada a Deus. Então até mesmo alguns tipos de comida também eram consagrados ao Senhor. Certa vez Pedro estava lá num lugar mais ou menos como um alpendre, uma varanda, e Deus dá a ele uma visão e mostra algo como um lençol segurado pelas quatro pontas. Ali haviam 4 tipos de animais, quadrúpede de asas, de aves e tal. E Deus fala assim: Pedro, mata e come. Ele fala: jamais, Senhor, jamais eu comerei coisa impura. Ele fala: Pedro, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Ou seja, Pedro, o que você está achando, meu filho? Fui eu que tornei essas coisas santas. Então não considerem essas coisas impuras, sendo que eu as santifiquei. Mata e come. Olha só, beijo santo, Romanos 16:16. Olha, até o cumprimento. Até o nosso cumprimento, a Bíblia fala para nós cumprimentarmos uns aos outros com ósculos santos. Romanos 16:16. Cumprimentem uns aos outros com ósculos santos, com beijo santo. Olha, há uma diferença aí do beijo que não é santo, do beijo que é santo. Por quê? Porque está associado a Deus. Um beijo, um cumprimento que está associado a Deus, porque os santos estão se cumprimentando com ósculos santos. Amém? O Monte Santo, havia um Monte Santo, o Monte Sinai, porque estava associado a Deus. As Escrituras sagradas, ela é santa porque está associada, está diretamente vinculada a Deus. A Bíblia, ela não, eu tenho falado isso lá no curso de Bibliologia, que a Bíblia não somente contém a palavra, como ela é a palavra de Deus. Então, por estar associada a Deus, ela é santa, completamente santa. E por último, eu e você, nós somos santos. Eu e você, por quê? Porque nós somos associados a Deus, porque Deus nos juntou a Ele por meio do teu Filho, que fez a ponte. Ali quando nós somos separados pelo pecado, nós somos separados de Deus pelo pecado, aí vem Jesus Cristo e nos une ao Senhor. Aí Ele nos separa do mundo e nos une ao Senhor. Então, nos unindo do Senhor e separando, nos purificando das coisas do mundo, nós nos tornamos santos.
Então, meus queridos, minhas queridas, esse aí é um conceito aí primordial a respeito de santidade. Isso porque Deus, ele comunica a sua santidade a nós. É um dos atributos comunicáveis, é um dos atributos comunicáveis de Deus a nós, seres humanos, a nós, filhos de Deus. Dizer que nós não somos santos é a mesma coisa dizer que nós não temos salvação. Sabe por quê? Porque a salvação ela está vinculada a estarmos com Deus ou não. Está vinculada à presença de Deus em nós ou sem a presença de Deus. Então, se eu digo que eu não sou santo, é a mesma coisa eu estar dizendo, eu não tenho Deus em mim. É a mesma coisa eu estar dizendo, eu não tenho a salvação. Eu não tenho a salvação. Então, o que eu quero dizer com isso? A santificação, ela está ligada com a nossa salvação. Sim, ela está ligada com a nossa salvação. Por quê? Você já viu aquele conceito falando assim, ó, nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos? Nós fomos, estamos sendo e seremos salvos? Pois é, a santificação, ela funciona da mesma forma. Nós fomos santificados, nós estamos sendo santos, nós somos santos e seremos santificados. Mas que coisa louca é essa aí? Você olha, lá em Hebreus diz assim, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então, nós precisamos de estar cada dia buscando essa santificação. Mas, e aí? Até agora, eu não entendi a respeito de fomos santificados, somos santos e seremos santos. Olha, em Hebreus 10, no capítulo 10, do versículo 10, diz assim, e por essa determinação, fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas por nós. Ou seja, feita de uma vez por todas. Nós fomos santificados porque Jesus morreu por nós. Porque Ele morreu em nosso favor. Por isso que nós fomos santificados. Olha, Hebreus 10, no versículo 14. Agora olha, estamos sendo santificados. 10, 14. Porquanto, com uma única oferta, aperfeiçoou por toda a eternidade. Não é só para aquele tempo, não é só para hoje, nem só para amanhã. Está falando que é por toda a eternidade. Todos quantos estão sendo santificados. Nós estamos sendo santificados, uma vez que por sua oferta Ele nos aperfeiçoou por toda a eternidade. Mas todos quantos estamos sendo santificados. Olha, Romanos 6, no versículo 22, contudo agora, libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Olha o que a palavra está dizendo aqui com tudo. Agora nós somos libertos de todos os pecados. Nós somos libertos. Está falando de algo que ainda está no futuro, porque a palavra de Deus diz, aquele que fala, ou aquele que afirma que não tem pecado, ele se faz o quê? Mentiroso. Ele é mentiroso. Se você fala que você não tem pecado, você é mentiroso, porque nós pecamos todos os dias. Por isso nós precisamos de ser santificados todos os dias. Então, olha o que está dizendo. Agora nós estamos libertos do pecado. Está falando de uma época ainda, de uma época vindoura, mas por quê? Cristo um dia morreu por nós, para nos livrar de todos os pecados. Você fala assim, mas aí pastor, se Cristo morreu por nós para nos livrar de todos os pecados, por que nós ainda somos pecadores? Olha, isso aí foi uma condição que Ele nos deu como Filho de Deus. É uma condição de sermos livres do pecado. Ou seja, a gente precisava de pagar um preço. Olha, o preço da salvação, preste bem atenção que eu vou falar, o preço da salvação, nós jamais seríamos capazes de pagar esse preço. Não havia um justo sequer aqui na terra, não há um justo, não há quem, ninguém poderia pagar pela nossa salvação. Ninguém. Mas o preço da consagração
nós podemos pagar sim. Esse preço da consagração, de nos mantermos santos, é como se nós estivéssemos ganhando um presente. Olha, ele acaba de nos dar um presente, está aqui nas suas mãos, está aqui um presente. Agora, o que você pega e faz com esse presente? Ou você amassa ele todo e joga no lixo, não quero saber desse presente, ou então você conserva esse presente, porque esse presente ele vai te dar uma vida eterna, é o que a palavra está dizendo aqui, ó. Vamos pular aqui. Romanos 6, 22. Contudo, agora libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação. E por fim, por causa dessa santificação, a vida eterna. Então, assim como a salvação vem de Deus, a santificação também ela vem de Deus. Da mesma forma que a salvação ela vem de Deus, a santificação ela vem de Deus também. Mas nós nos mantemos santos. Como faço então para restaurar a minha santidade? O que eu faço para restaurar? Na verdade, é um termo que é usado, às vezes nós usamos muito esse termo nas igrejas. Na verdade, nós não restauramos. Você não restaura a sua santidade. Do jeito que nós falamos, é uma forma errada. Sabe o que nós fazemos? Nós aperfeiçoamos. Nós mantemos a santidade. A sua santidade você só é capaz de aperfeiçoar ela em você. Você só é capaz de manter a sua santidade. Porque uma vez que nós já conhecemos a Cristo, uma vez que Ele morreu, que nós recebemos o Espírito Santo, na verdade, na fé, ou seja, com a palavra de Deus em nós nos mantemos em oração e somos santos por causa disso. Olha que interessante, passei por alguns pontos aqui que talvez você deixou passar despercebido aí, das coisas que eu falei. Porque uma vez que, olha para você ver como que nós mantemos, ou como que nós aperfeiçoamos essa santidade em nós. Porque uma vez nós conhecemos a Cristo. Então, eu só consigo ser santo, manter a santidade em mim e aperfeiçoar essa santidade em mim, porque uma vez eu conheci a Cristo. Depois, porque eu recebi o Espírito Santo. Em terceiro, por causa da fé na verdade. Porque eu tenho fé na verdade. Que verdade é essa? A palavra de Deus. Então, se eu conhecer a Cristo, se eu recebi o Espírito Santo, se eu estou na fé, na palavra da verdade, eu mantenho em oração, que é o quarto ponto. Eu me mantenho em oração. Quando eu sigo esses passos, isso é porque eu sou santo, porque eu sou santificado, porque eu estou aperfeiçoando a santidade de Deus em mim, porque eu estou mantendo essa santidade em mim. Hebreus 13, no versículo 12. Por isso, para santificar o povo por intermédio do teu sangue, Jesus igualmente sofreu fora da porta da cidade. Ou seja, a Bíblia está afirmando o que eu falei, o primeiro ponto que nós passamos. Para mim, manter a minha santidade, para me aperfeiçoar a minha santidade, Hebreus 13, 12 está falando que foi assim, que para santificar o povo por intermédio do seu sangue, Jesus igualmente sofreu fora da porta da cidade. Alguém precisou de sofrer, alguém precisou de morrer para que eu pudesse ser santo, Cristo. Então nós já passamos aí pelo crivo de Cristo. Hebreus 9,13 diz assim: porquanto, se o sangue de bodes e de touros e todas as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Olha,
O que está falando? Lá naquela época do Antigo Testamento, se lá o sangue de touro, de bodes, as cinzas de ovelhas, se isso tudo santificava e purificava o povo da consciência impura, quanto mais agora o sacrifício de Jesus Cristo por nós, que de uma vez por todas ele morreu ao nosso favor, para que ninguém mais precisasse de fazer aquele sacrifício que era feito anualmente, para que o povo se mantivesse santo. Não precisa mais de fazer isso, agora Cristo, de uma vez por todas, fez isso por nós. 1 Timóteo, nós estamos falando aqui ainda do primeiro crivo, para manter a santidade, para aperfeiçoar a santidade em nós. Olha o que está falando, nós estamos falando de Cristo, nós estamos falando de Jesus Cristo. Agora nós vamos falar da palavra de Deus. Vocês lembram lá o que nós falamos? Falamos de Cristo, por causa de Cristo nós mantemos, aperfeiçoamos a nossa santidade, por causa que recebemos o Espírito Santo, porque nós temos a fé na verdade, que é a palavra de Deus, e a oração. Então olha aqui, o que está dizendo lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Porquanto é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Mais uma vez, porquanto és santificado pela palavra de Deus e pela oração. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Todavia, irmãos amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação pelo Espírito e pela verdade na palavra. Olha, pelo Espírito, o Espírito aqui é com E maiúsculo, o Espírito Santo, e pela fé na verdade. Já passamos aí pelos dois crivos de uma vez só, num versículo só. Pela palavra de Deus, né? Fé na verdade, e pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Mas, vamos lá, vamos continuar. Efésios capítulo 2, versículo 24. Ele nos convida a nos revestir do novo homem, criado para sermos semelhante a Deus em justiça e em santidade. Santidade é essa o quê? Proveniente da verdade, que é a palavra de Deus. A verdade, que é a palavra de Deus. Quer mais? Vamos mais. Eu tenho que te convencer, porque eu tenho que falar da Bíblia para você. É a Bíblia, é só ela que vai te mostrar aqui. Eu só estou replicando o que a Bíblia está falando. Olha, Colossenses, capítulo 1, versículo 22. Agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Ele nos reconciliou, o primeiro crivo lá, em Cristo. Está falando em Cristo, no corpo físico de Cristo. Por meio de quê? Da morte de Cristo. Para nos apresentarmos como quê? Como santos. Está lá, como Cristo, aquele primeiro lá que nós falamos. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. Que Ele fortaleça o vosso coração para serem irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Que Ele fortaleça o nosso coração a ser irrepreensível. Sabe o que é isso aí? Um coração irrepreensível em santidade é que ninguém tenha que repreender você em nada. Apesar que hoje nós temos um tanto de irmão repreendendo outro irmão aí, principalmente por causa de partidos, né? Principalmente por causa de politicagem. Um repreende o outro, um falando mal do comportamento, por causa que um irmão escolheu um partido, o outro escolheu o outro, aí o outro vai e repreende, fala, você está servindo a Satanás, olha a sua atitude, isso não é atitude. Misericórdia, misericórdia. Hoje as coisas estão difíceis assim mesmo, mas quando está falando aqui é para que as pessoas não tenham nada que falar mal da sua conduta, que a sua conduta seja uma conduta íntegra, que você seja você mesmo, servindo a Cristo com as qualidades que você tem, servindo como você pode, da forma que você pode. Quando eu falo,
da forma que você pode, diante das suas possibilidades, daquilo que você tem disponível, daquilo que você disponibiliza. Sirva a Deus, é a santidade, é a santidade. Às vezes a gente fala assim, poxa, alguns falam, o pastor que tem tatuagem e tal, mas aqui eu sirvo ao Senhor, com tatuagem ou sem tatuagem eu vou servir ao Senhor. Agora tem muita gente que não tem tatuagem e não serve ao Senhor, mas eu sirvo ao Senhor. Então a gente não pode ficar aí repreendendo os irmãos. Misericórdia, varão, você tem tatuagem. Misericórdia, varão, você é capoeirista, você tem a coisa do diabo. Que do diabo? Às vezes a gente está lá num lugar onde as pessoas não querem estar, onde os irmãos da igreja não querem estar. E tem gente que vai lá nesses lugares lá e são repreendidos pela igreja porque estão indo em lugar onde a igreja não quer estar. Mas é para esse lugar que Deus está chamando essa pessoa, para ela ser santa lá nesse lugar. Não está falando para ele sentar na roda dos escarnecedores, dos zombadores, não. Não está falando para ele sentar no meio da imundícia e se contaminar, não. Ele está ali fazendo a diferença no meio daquele povo. É isso é ser santo. Vamos lá. O que mais? 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, amados, visto que temos essa promessa, purifiquemo-nos de tudo o que possa contaminar o corpo. Por conseguinte, a alma, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Tá vendo? O que a gente estava falando? É aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor. Eu aperfeiçoar essa santidade em mim. Então, enquanto às vezes a gente está aí brigando, que eu comecei a falar que a igreja, você tem que restaurar essa santidade, você tem que restaurar essa santidade. Não, eu tenho que aperfeiçoar essa santidade. Porque restaurar é aquilo que um dia foi bom, mas aí com o tempo foi envelhecendo, foi apodrecendo e agora já não tem mais valor. Aí eu vou pegar aquilo ali, aquilo que apodreceu, eu vou pegar aquilo ali que já não tem mais valor e vou trabalhar para que ela volte a ter valor. Não, espera aí, nós estamos falando da santidade de Deus. Você lembra que nós falamos lá no início? Ele é pleno em santidade, que a santidade vem dele. Eu não tenho que restaurar a santidade, não. Eu tenho que me aperfeiçoar. Sou eu que preciso. A santidade não. Não é restaurar a santidade. Tem que restaurar sou eu. Sou eu que preciso de ser restaurado. Sou eu que preciso de ser aperfeiçoado. Né? E eu vou fazer isso. Olha o que a Bíblia está falando. Mais uma vez. Eu quero ler para você. Porque é um texto fantástico. É um texto fantástico. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que possa contaminar o corpo e, por conseguinte, a alma, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Vós fostes lavados, santificados, justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. O segundo crivo lá, para a gente aperfeiçoar, o Espírito Santo. Romanos 15:16, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornassem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Paulo foi chamado para ser um ministro de Jesus Cristo para os gentios. Olha o que a Bíblia está falando. Com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios, ou seja, gentios, aqueles que não eram judeus, os gentios, para que os gentios se tornassem uma oferta aceitável a Deus, santificados por quem? Pelo Espírito Santo. Então é Ele que santifica. Atos dos Apóstolos, versículo 26. No capítulo 26, versículo 17. Irei livrar-te
deste povo e dos gentios para os quais te envio, para lhes abrir os olhos e os converterdes das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos seus pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. E por fim, aqui eu vou quebrar aqui um tabu, um jargão, né, que muitos vão para o monte para se santificar, e que essa santificação é que faz alguma coisa. Não, não é a santificação. A santificação é algo para você, para a sua salvação. É algo bom para você, é algo bom para mim. A minha santificação é bom para mim, para minha salvação, para minha fé, para o meu devocional, para minha oração. Isso é bom para minha vida espiritual, é bom para mim. Porque tem uns que falam assim, não, eu preciso porque eu tenho que alcançar algumas coisas assim, e é só por meio da santificação, e eu vou para o monte para me consagrar, para me consagrar, para me conseguir aquilo que eu estou querendo. Pera aí, calma aí. A santificação não é ela que tem o poder, não. Não é a santificação que tem o poder, não. Olha o que está escrito lá em Atos dos Apóstolos 3,12. Ao perceber isso, o que está falando aqui? Só para você lembrar aqui, havia um homem lá, um coxo, um homem aleijado, estava lá na porta do templo chamado Formosa. Chegando lá, está dizendo aqui, ao perceber isso, que estava aquele homem, Pedro exclamou ao povo. Aí o que acontece? Pedro e João passando lá, vai lá e fala assim, ô rapaz, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda. E aquele homem deu um salto, pulou e começou a andar. Ao perceber isso, Pedro exclamou ao povo, varões de Israel, por que vos admirais a respeito disso? Por que vocês estão admirados porque esse homem foi curado? Por que estás olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou santidade? Ele está falando assim, olha, esse homem ele está andando, mas não é por causa do nosso próprio poder ou por nossa santidade, não. Esse homem, ele levantou e andou, é por causa do nome de Jesus Cristo. É só ele que tem um nome, é o nome que tem o poder sobre todo nome. É só esse nome que pode curar, é só esse nome. Há poder somente nesse nome, Jesus Cristo, somente no nome de Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo aí que deu poder para esse homem levantar, é aquele mesmo que vocês crucificaram, aqueles que vocês mataram. É dele que nós estamos falando, é ele que fez esse homem levantar. Olha que interessante. E às vezes a igreja, você quer poder, você quer poder... Então vai, se santifica, fala assim, não, peraí. Primeiramente você tem que crer no nome do Senhor Jesus Cristo. Você crê no nome do Senhor Jesus Cristo, você aceita Jesus Cristo na sua vida, você vai receber o Espírito Santo, você vai ter fé na palavra da verdade e, por conseguinte, você vai estar em oração. Você estará em oração. E essa oração aí vai fortalecendo, vai gerando uma força dentro de mim, vai gerando uma fé ainda maior dentro de mim, né? A leitura da palavra vai gerando, vai causando transformações. Mas para mim, agora o que vai salvar e o que vai curar, só mesmo o nome de Jesus Cristo. Aí lá vem a grande pergunta. Eu posso perder essa minha santidade? Ou eu posso perder a minha salvação? Vamos ver lá em Filemon. Olha que palavra maravilhosa que nós temos aqui em Filemon, lá no versículo 7. Filemon, versículo 7. Olha o que está dizendo. Pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor. Pois por intermédio de ti, irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Olha, às vezes nós achamos e falamos e
asseveramos isso, nós colocamos um ponto final que aquele que está frio, ou aquele que está lá por um motivo ou por outro, está cabisbaixo, né, que perdeu o ânimo, que está lá, ó, todo murcho, a maioria das igrejas jogam essas pessoas para o inferno. Essas pessoas já estão no inferno, estão servindo a Satanás. Essas pessoas que às vezes não estão tendo força para ir para a igreja, ou por motivo, por um ou outro, para de ir na igreja, aí a gente, o que a gente faz? Ô irmão, se você está no inferno, você está em pecado, você não pode fazer isso não. E, olha, não é isso, não é a questão de eu estar indo da igreja que vai determinar se eu sou santo ou não. E não é assim que perde não, a santidade, a salvação, não é assim que perde não. Não é dessa forma não. Não é da forma que algumas pessoas falam aí, ter mania de mandar todo mundo para o inferno, porque você já costuma ir na igreja lá, em vez de você ouvir a palavra da salvação, você está ouvindo que você vai para o inferno o tempo todo, acusação, é só acusação. Olha, deixa o diabo fazer esse serviço já, não presta esse serviço para ele. Daqui uns dias o diabo está tendo que fazer um curso com você para como mandar as pessoas ir para o inferno. Vai gostar de mandar as pessoas ir para o inferno desse jeito. Não é assim que funciona não. Não é assim não. Não é porque a pessoa está fraco, não é porque a pessoa está triste, porque a pessoa está cabisbaixo, que ela perdeu a sua salvação não. Que ela já não é santa mais não. Paulo está falando isso aqui, ó, mandando uma carta para Filemão, ele fala assim, olha, eu tive uma grande alegria, eu estou muito alegre, eu estou muito feliz, grande alegria e consolação por causa do teu amor. Primeiramente, ele está falando, Filemão, que amor é esse que você tem? Você tem tido amor para com as pessoas, porque por intermédio de ti, irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Ele está falando do coração dos santos tem sido reanimado. Ele está falando assim, do coração daqueles que um dia foram santos e agora estão sendo reanimados. Não, ele está falando do coração dos santos tem sido reanimado. Isso quer dizer que eu e você temos o direito sim. Não é bom que isso aconteça, mas vai acontecer. Um momento que você vai ficar triste, você vai ficar cabisbaixo, vai ter um momento que você não vai estar legal. Isso aí vai precisar de um homem santo, cheio de amor, para poder ir lá e te levantar. Para usar palavras de amor, palavras assim que vai te ajudar a levantar, né? Você vai lá expor a sua tristeza, você vai expor lá para a pessoa que você não está legal, né? Você está precisando de ajuda, você está procurando ajuda, eu não estou legal e tal. Aí você não pode ficar assim não, que não sei o que, não pode, isso é obra do diabo que está fazendo a sua vida, você está dando brecha para o diabo, né? Você tá em pecado, isso é porque você está em pecado. Gente, eu não tenho, agora está falando dos santos, Então a gente tem a mania de confundir, primeiramente, a gente tem mania de confundir algumas coisas. Sabe o que? A gente tem a mania de confundir a palavra perecer com deteriorar. E perecer é diferente de deteriorar. É diferente. São duas palavras, são parecidas, mas são diferentes. Então, o que acontece? Perecer é perda total. É PT, meu amigo. Pereceu, acabou. PT, perda total, já era. Aí pronto. Aí já acabou. Aí você perdeu a sua salvação. Aí deu PT. Já acabou. Aí já acabou. Quando que isso acontece? Querido, só quando você morrer mesmo e você... E lá na sua sentença, o Senhor bater, ó, você vai para o inferno. Ou então você morreu sem crer em Cristo. Você não creu em Cristo, você está condenado. Né? Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Se você não crê, você já está condenado. Então morreu não crendo em Jesus Cristo, pronto, PT, pereceu. Amém?
Agora, deteriorar é uma perda parcial. É só uma perda parcial. Às vezes, nós estamos ali, nós estamos o quê? Deteriorando. Mas ainda não acabou. Há uma luz no fim do túnel. Há uma luz ainda no fim do túnel. Você precisa de entender essa palavra. Nunca acaba enquanto o martelo não bater. Enquanto não for dada a sentença, não acabou. Então, igrejas, santos e amados, Senhor, para de mandar os outros para o inferno, que tem gente perecendo. Talvez está perecendo dentro da sua igreja porque as suas palavras não têm amor. Porque você não está apto para reanimar a vida das pessoas, a vida espiritual das pessoas. Procure talvez saber o que está acontecendo, o que está faltando para me poder reanimar as almas, né, desses que estão desanimados. O que eu posso fazer? Outra coisa que nós confundimos também é a renúncia com desistência. Renúncia é diferente de desistência. São duas palavras também completamente diferentes. Renúncia, abrir mão definitivamente. Eu renuncio, estou abrindo mão definitivamente. Já agora, desistência é abrir mão provisoriamente. Tem gente que simplesmente desistiu. Eu desisti, mas quer dizer que desistiu? Não quer dizer que ele abriu mão definitivamente, não. Porque ele pode requerer isso de novo para a vida dele. Ele pode requerer isso. Então é só abrir uma mão provisoriamente. Amém? Vocês estão me entendendo? O que eu estou querendo dizer? Que você não perde a sua salvação, a sua santificação assim, não. Não é assim do jeito que as pessoas falam, não. Que você faz um ato ali, ou uma atitude ali, porque, poxa, se você falar que você não tem pecado, cara, você é um mentiroso. Então o pecado ele acontece nas nossas vidas, né? O que nós esperamos é que esses pecados que venham sobre nossas vidas sejam acidentais, né? Venham por acidente, não por vontade, né? Langston ele usa, tão interessante a palavra que Langston usa, ele pede licença ao português e fala assim, ele faz uma distinção entre pecador e pecadeiro, né? O pecadeiro é aquele que gosta de produzir pecado. Ele ama produzir pecado. Esse é o pecadeiro. E tem o pecador, que somos eu e você, nós somos pecadores. Né? Nós não amamos, nós não gostamos de produzir pecado, mas nós vamos pecar. E às vezes nós vamos até, né, como a gente está falando aqui, nós vamos desistir de algumas coisas, mas a gente pode voltar, né? Que Deus envie um servo dele com palavras igual a de Filemão para avivar nossas almas mais uma vez, né? Que possa usar esses grandes servos que ele tem por aí. E para a gente contextualizar aí um pouco mais, um fato aconteceu, vamos ver se você lembra comigo, dia 13 de maio de 1888, um fato importante aconteceu aqui no Brasil. O que é? Isso mesmo, você acertou. A abolição da escravatura. A abolição da escravidão no Brasil. Antes de falar sobre isso, eu quero ler com você Romanos 6,19. Olha o que está dizendo, Romanos 6,19. Expresso-me assim, nos termos do homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne. Está falando por causa da fraqueza da vossa carne. Pois, assim como representantes, os membros do vosso corpo como escravos, representastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e da maldade que conduz à iniquidade ainda maiores, apresentai a partir de agora todos os vossos membros ou todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. O que acontece? Acontece que lá na abolição,
aconteceu um fato importante. Quando foi assinado ali, ó, foi assinado, o que aconteceu? Automaticamente a escravidão acabou. É ou não é? A escravidão acabou. Não é assim que aconteceu? Ou seja, no dia seguinte, após a assinatura da princesa Isabel, acabou. Acabou a Lei Áurea, acabou a escravidão. No dia seguinte acabou, não é isso? Era para ser. Mas não aconteceu. No dia seguinte ainda existiam escravos. Ainda existiam alguns escravos ainda no dia seguinte. Sabe por quê que ainda existia? Porque alguns ainda não sabiam que havia sido assinado um documento. Alguns ainda não sabiam que eles estavam livres, que não tem mais escravidão no Brasil. Eles não sabiam disso. Eles não ficaram sabendo. E outro, havia até alguns que sabiam que foi escrito e resolveram se manter como escravo, que não queriam viver livre dessa condição em que eles estavam. Porque, olha, tudo bem, acabou a escravidão, mas e agora? Como é que eu faço? Para onde que eu vou? Onde que eu vou morar? Onde que eu vou com a minha família? O que eu faço agora? Não tem jeito, vou trabalhar, vou comer aonde? Quem que vai me aceitar? Vou comer, vou dormir onde? Então alguns até resolveram ainda se manterem como escravos e outros não ficaram sabendo. Ou seja, e outros foram libertos. Beleza, outros foram libertos. Mas aí começou a surgir, poxa, os senhores lá